Bom dia, tudo bem? Vou mostrar aqui alguns indicadores que a gente implanta em algumas empresas. Esse indicador é um indicador de setup, troca de ferramenta em uma indústria de injeção de plásticos na região do Curitiba. A gente tem aqui, primeiro, o custo do setup. Então, essa empresa ela vende a hora máquina dela aproximadamente a R$ 100. Então, toda vez que a máquina está parando para fazer uma troca de ferramenta, uma troca de produto, é um custo. Então, a gente tem no ano de 2025 acumulado R$ 46.000 de máquina parada. Total de horas, 462 horas até o mês de maio de 2025. Tempo médio da semana, 41 minutos. Tempo médio do mês, 40 minutos. A gente gosta de mensurar semana a semana, porque a gente consegue atuar. A gente consegue atuar para melhorar esse tempo de setup e não deixar ele descolar. Então, a gente faz uma reunião semanal com o time, falando sobre os indicadores. Nós trazemos todos os indicadores e falamos sobre esses indicadores e criamos planos de ações para reduzir o tempo de máquina parada, percentual de refúgio ou algum outro problema que tenha acontecido naquela semana. E a gente vai criando planos de ações. Então, assim que funciona essa nossa metodologia de implantação de indicadores nas empresas. Aqui eu tenho o meu tempo médio de setup, janeiro, fevereiro, março, abril deu uma descolada, maio voltou, então eu tenho o tempo médio, eu posso ver os itens que demoraram mais para ser trocado, qual foi o operador, qual o setup que está demorando mais, o tipo de setup, quantos setups foi feito no mês, no ano, na semana, eu consigo mensurar tudo isso daí. Então aqui eu tenho um custo médio, um comparativo. Quando a gente começou esse trabalho nessa empresa em 2023, o tempo médio de setup era 62 minutos. Custava aproximadamente para a empresa, toda vez que a máquina parava, R$ 103. Hoje, em 2025, a gente está com um tempo médio de 40 minutos, uma redução de 22 minutos do tempo de setup. Isso, nesse ano, vai dar uma disponibilidade a mais para a empresa de aproximadamente 300 horas em disponibilidade. Isso ela vai reduzir em hora extra, ela pode trazer mais projetos, pode vender horas no mercado, então ela aumenta a disponibilidade, ela pode reduzir a quantidade de máquinas em operação e que mesmo assim ela consegue atender a demanda que ela tem hoje. Aqui eu tenho um custo de setup comparativo maio de 2024 com maio de 2025. Aqui eu tenho meu tipo de setup. O que é o tipo de setup que a gente definiu? Tipo 1 é só a troca de ferramenta e tipo 2 é a ferramenta e mais a matéria-prima, que é um setup maior. A nossa ideia é reduzir o setup número 2. Quanto menos setup tipo 2 eu tenho, menos máquina parada eu vou ter. Porque eu posso olhar pelo meu tempo médio. O tipo 1 em janeiro, a média era 31 minutos. O tipo 2, 52 minutos. Então eu tenho um tempo muito maior para trocar minha matéria-prima do que para trocar só a ferramenta e só o molde. E como que eu faço isso? Eu alinho com o PCP, eu alinho com a minha programação de produção. Se você não tem um PCP claro, fica difícil alinhar esse tipo de informação. Então, a gente consegue também atuar no PCP, implantar um PCP se a empresa não tiver. Então, o indicador ele mostra muita coisa para mim. Se eu não estiver olhando meus dados, se eu não estiver medindo, eu não consigo tomar as melhores decisões. Aqui eu tenho a quantidade de setup e as horas de setup gastas naquele mês, né? Então, eu tenho um comparativo aqui, ó, mês a mês, janeiro, eu tenho quantidade de horas e meu tempo médio, fevereiro, março, abril e maio, por enquanto aí. A nossa previsão nesse ano é reduzir mais de 300 horas de setup, de máquina parada. A gente tinha um tempo médio de 122 horas mensais gastas em setup. Agora, em 2025, nós estamos com 92 horas, uma redução de 30 horas por mês, 30 horas a mais de disponibilidade. Essa empresa trabalha das 8 às 18. Então, são 3 dias de uma máquina inteira produzindo que ela aumentou de disponibilidade aí no parque industrial dela. A gente tem o diário de bordo, a gente controla as pequenas paradas do dia, parada até 2 horas, aí a gente coloca nesse diário de bordo e a gente consegue mensurar também esse meu custo de parada. Aqui em maio, que descolou, o que aconteceu? Foi um total de R$ 4.997 só de custo de hora máquina parada, fora custo com manutenção, fora esse outro tipo de os custos relativo à máquina parada. Por que parou?
a gente consegue traçar o plano de ação e entender por que parou. Foi falta de pigmento. Quem manda esse pigmento foi o cliente. A gente levanta a mão e com esses dados a gente consegue falar, ó, 18 horas nesse mês a gente ficou parado por falta de pigmento. O que a gente pode fazer para não parar mais a máquina? Ou a empresa, o que ela pode fazer para conseguir prever essa possível falta de matéria-prima e otimizar melhor os lotes ali, os setups, para a gente não ter essas 18 horas de máquina parada. Então, extrator não retornando. Então, eu tenho todas as paradas aqui dessas minhas 49 horas e consigo atuar. Pego a top 3 ali e consigo atuar nessas paradas. Aqui é um comparativo mês a mês, né? Então a gente vai reduzir aí aproximadamente umas 40 horas no ano aí de disponibilidade, um pouco mais talvez, relacionadas a essas pequenas paradas. Eu tenho um comparativo mês a mês. Eu tenho um indicador de refúgio que a gente começou a implantar nessa empresa. A gente vai ver o percentual aí para começar a atuar nas peças que estão gerando mais refugos, né? Aqui eu tenho os dados, os nomes, os SKUs dos produtos aí dessa empresa. A gente teve uma redução de 1,97 para 1,61% de perda de refúgio, mas em valores foram maior. Então a gente teve um valor maior em maio. Então a gente vai conseguir olhar os itens que a gente tiver um percentual maior, esses que tiveram 24%, 23%, e atuar neles para que não aconteça novamente. Então toda semana a gente faz plano de ação para resolver esses problemas, essas não conformidades. E aqui o indicador de setup, de manutenção, as horas paradas. Então, eu tenho um custo em 2025 aí de 34 mil. Meu custo em 2024 foi 245 mil, então eu tive mais de 2.000 horas paradas de manutenção em 2024. Esse ano a meta aí a gente estabeleceu no máximo 1.000 horas de máquina parada, então a gente vai ter uma redução de aproximadamente 1.000 horas. Então nessa empresa aí a gente vai ter aproximadamente mais 1.500 horas de disponibilidade no ano. Então é quase uma máquina, quase um mês inteiro de produção essa empresa pode ter de disponibilidade. Então ela pode trazer mais projetos, aumentar o volume de produção apenas olhando os indicadores e traçando o plano de ação, que é a nossa ideia. A gente traz os indicadores, mapeia o processo, traz os indicadores, faz essa análise, onde a gente consegue atuar para mexer o ponteiro, traz a equipe, que é o principal, a gente coloca essa cultura de gestão de indicadores na empresa, que é o principal, trazer o time, engajar, traz líder de produção, traz o dono da empresa, traz as pessoas chaves de cada setor ali, aí cada pessoa vai se sentir pertencente e importante naquele processo, tem a meta, tem os objetivos, ela trabalha com uma referência de produtividade, referência de máquina parada, enfim, ela tem essas referências e consegue executar melhor as atividades. O time fica mais engajado, as pessoas ficam ansiosas por essa reunião. Ah, vai ter uma reunião e nosso tempo de setup baixou, então vai ser legal, vai ter um parabéns, as pessoas se tornam mais engajadas. E algo simples, é colocar o indicador. A gente começa sempre com um papel de pão, que eu falo, anotar os indicadores, anotar as informações, pode ser numa planilha, pode ser em um sistema, a gente extrai essas informações, estratifica os dados e a gente consegue enxergar onde atuar. E aqui é um comparativo, mês a mês, né? Então a gente tinha um tempo médio de 212 horas de manutenção. Aqui em junho e julho eu tive 2 máquinas inteiras aí paradas. A gente começou a fazer manutenção preventiva nas máquinas e começou a atuar de maneira mais preventiva, colocando um cronograma de manutenção preventiva, e isso está reduzindo o tempo de máquina parada, aumentando a disponibilidade e dinheiro no bolso dessa empresa. Então, esses são alguns indicadores que a gente consegue implantar na sua empresa. Isso varia de empresa para empresa. Então, a gente vê a necessidade, quais indicadores. A gente tem alguns indicadores que são os principais aí, mas vai de processo para processo. A gente consegue medir, acompanhar, trazer o time, plano de ação, fazer uma melhoria e medir essa melhoria também. Isso a gente consegue ver através dos dados. Senão a gente fica só com um sentimento de melhoria. Ficou melhor ou ficou pior? Mas melhor quanto? Pior quanto? Se eu não tenho essa referência, se eu não tenho como medir isso daí, eu não consigo trazer um resultado que eu possa apresentar para o meu time. Então eu fico gerindo pelo achismo e às vezes pelo achismo eu posso errar. Beleza? Esse é o nosso sistema de implantação de indicadores. Então o primeiro passo é entender os processos da empresa, analisar quais indicadores faz sentido, trazer os dados, coletar os dados, padronizar essa coleta de dados, estratificar os dados, plano de ação,
e a gente volta para o ciclo PDCA aí para realmente trazer bons resultados, de uma forma simples e objetiva. Em 4 meses a gente consegue já implantar alguns indicadores e trazer alguns resultados, beleza? Se quiser saber mais, só entrar em contato comigo aí.